Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu gostaria de passar aqui e agradecer a todos os inscritos pela marca de 10 mil. Espero que todos os vídeos do canal aqui estejam tendo um efeito extremamente positivo no aprendizado do inglês de vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Tu por acaso já teve a sensação de que estuda inglês, mas não aprende mais nada? Parece que tu travou de vez? Esse momento é conhecido como o platô do inglês. E é justamente onde a maioria dos brasileiros desiste de aprender o idioma. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 pontos e te mostrar o porquê que esse platô acontece. Como identificar se tu tá só numa fase natural do aprendizado do inglês ou se tu de fato não tá evoluindo. E principalmente como sair dessa armadilha e continuar evoluindo. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Então, bora pro conteúdo de hoje. Esse vídeo é justamente pra ti que estuda inglês há meses ou há anos e sente que não consegue sair do lugar. Tu até consegue entender algumas coisas em inglês, mas tem aquela sensação persistente de que tá sempre no mesmo nível. Hoje tu vai entender por que esse platô pode ser só uma fase natural ou pode ser resultado da tua própria autossabotagem. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar como diferenciar uma coisa da outra e caso tu esteja nesse platô, como voltar a evoluir no inglês. Point number 1. A falsa sensação de não estar aprendendo nada em inglês. Nem sempre essa sensação de estagnação, esse platô, é real. Muitas vezes tu tá aprendendo inglês sim. A questão é que o teu cérebro ainda não tá te mostrando o resultado de uma forma que tu consiga perceber isso. E esse progresso invisível é traiçoeiro, porque ele te faz achar que tu não tá evoluindo nada. Bora fazer uma analogia aqui. É como se tu colocasse a água no fogão pra ferver. Colocou a água na panela, ligou o fogo, tu fica olhando a panela ali por alguns minutos e parece que nada acontece. Acontece que tu não tá enxergando, mas a água já tá mudando de temperatura por dentro. E quanto tu menos espera, as primeiras bolhas começam a subir. E logo a água tá fervendo. Esse progresso de fervura da água tava acontecendo. Só que por um certo momento, de forma invisível pra ti. Até ele se acumular e ficar claro através das bolhas. E o aprendizado do inglês, ele funciona exatamente dessa forma. Tu estuda, treina, erra, repete. E muitas vezes tu vai ter a impressão de que tu não tá avançando. Mas um dia, sem perceber, tu entende a tua primeira música. Tu entende uma fala em um filme. Ou responde alguém em inglês sem precisar traduzir na tua cabeça. E é justamente nesse momento que tu percebe que todo aquele teu esforço silencioso tava sim construindo resultado. Esse tempo, essa evolução silenciosa faz parte do processo. É ali que teu cérebro tá absorvendo, reorganizando e criando novas conexões. Então, só porque tu não tá percebendo a evolução, não quer dizer que ela não esteja acontecendo. Grava isso na tua cabeça. Muitas vezes o progresso que é invisível pra ti pode ser a tua evolução silenciosa. Mas agora, como saber se esse progresso é um progresso invisível ou se tu realmente não tá evoluindo nada? É justamente o que a gente vai discutir no point number 2. Progresso invisível versus falta de esforço. Será que realmente é platô ou isso é uma autossabotagem tua? Por que eu te faço essa pergunta? Porque esse processo é a mesma coisa que uma pessoa que tá fazendo dieta, mas que na verdade fica comendo fast food a semana inteira e só come salada no final de semana. A percepção pode até ser de esforço, de que tá fazendo uma dieta de verdade, mas a realidade mostra que não houve consistência. Deixa eu puxar um outro exemplo aqui. Imagina alguém que tá estudando para um concurso. Fala disso o tempo todo, mas quando tu para pra perguntar pra pessoa quanto tempo, quantas horas ela realmente está estudando na semana, a pessoa para pra analisar e acaba percebendo que é só 1 ou 2 horas por semana. Só que isso não é platô. Isso é falta de esforço real. Agora, se tu estuda um pouquinho todos os dias, mesmo sem tu sentir progresso, aí sim pode de fato ser um platô verdadeiro. Porque o teu cérebro, ele precisa de tempo pra organizar o que tu aprendeu. E de novo, o resultado, ele vem. Só que muitas vezes ele não vem conforme a tua expectativa. E por isso tu acaba te frustrando. Então a minha intenção com esse ponto aqui é justamente te fazer refletir. Que de repente o teu problema não seja o platô. Talvez seja só tu mesmo criando uma desculpa confortável pra não admitir que tu não tá te esforçando bastante e provavelmente tá mantendo menos contato com o inglês e estudando menos do que tu deveria. E essa é a parte mais difícil. Assumir a responsabilidade. Que é o que a gente vai discutir agora no point number 3. E aí me diz uma coisa, tu é um adulto ou uma criança quando o assunto é aprender inglês? Eu tô falando isso daqui não é da boca pra fora, eu já conheci muita gente assim. Tem muita gente por aí que age como criança birrenta quando o assunto é estudar inglês. Não admite os erros, não reconhece a preguiça, inventa desculpa toda hora. Só que pra tu aprender inglês, isso exige uma postura adulta. Assumir que a responsabilidade é tua e que aprender inglês é algo que ninguém pode fazer por ti. Bora de mais exemplos práticos, porque eu adoro exemplos práticos. Vocês viram que hoje eu não tô trazendo tanto exemplo de academia, né? Tô tentando dar uma variada. Esse processo é como quem vive culpando a balança, ao invés de assumir que comeu mal a semana inteira.
inteira. Ou aquele motorista que jura que o radar de velocidade tá errado, quando na verdade foi ele que passou correndo demais onde não devia. A culpa nunca é do motorista, a culpa nunca é dessa pessoa que culpa a balança. No inglês, muita gente faz igual. Culpa o método, culpa a idade, culpa o professor, culpa o curso, só não quer reconhecer a sua parcela de culpa. Deixa eu te fazer uma provocação aqui. Se tu dedicasse ao inglês metade do tempo que tu gasta rolando o feed do TikTok e do Instagram, onde é que será que tu estaria hoje? Todo mundo sabe abrir o TikTok e o Instagram assim. Mas quando é hora de abrir um app pra estudar inglês, ou praticar uns 15 minutinhos que seja por dia, aí bate aquela preguiça sempre, né? E eu também já falei sobre isso em outro vídeo de forma mais detalhada, quando eu falei que tu não é especial por achar que é o único que não consegue aprender inglês. Já clica aqui em cima pra assistir esse vídeo depois, porque ele aprofunda ainda mais esse ponto que eu falei aqui agora. Voltando ao assunto, quando tu não assume a tua responsabilidade pra aprender inglês, aí é que vem um veneno ainda pior. O coitadismo. Tadinha, que barra. E esse coitadismo é o que a gente vai falar agora no point number 4. O coitadismo que paralisa. Todo mundo consegue aprender inglês, menos eu. Esse pensamento é um dos maiores inimigos do aprendizado. Quando tu pensa que todo mundo consegue aprender inglês menos tu já tá te colocando como vítima. E a vítima, o coitado pra esse tipo de situação, não age e só reclama. Agora tu acha que reclamar vai te ajudar a aprender inglês? É como alguém que olha pra uma outra pessoa que passou em uma prova super difícil e aí fala: ah, mas fulano tinha tempo pra estudar e eu não. Só que quando tu olha de perto, essa pessoa que conseguiu passar na prova abriu mão do tempo que gastava no Netflix, deixou de dar um monte de rolê, parou de dormir até tarde pra conseguir estudar mais. Então não foi sorte nem talento, foi só atitude. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu aqui agora. Muita gente olha pra mim hoje e comenta: ah, mas o Rodrigo já nasceu com esse dom pra dar aula. Ou que de repente até é muito fácil e natural gravar um vídeo que nem eu tô fazendo agora pro YouTube. Só que não foi assim. Não foi nem um pouco assim. Eu sempre fui um cara, e eu ainda me considero bastante introspectivo. E muitas vezes eu até passo por ser uma pessoa grossa por ser desse jeito. Mas a questão aqui é a seguinte: eu não aprendi a dar aula da noite pro dia. E muito menos a falar de uma forma mais natural pra câmera rapidinho. Foi muito tempo, muita tentativa e erro, prática constante até eu conseguir ficar à vontade na frente de uma sala de aula, até eu conseguir ficar à vontade na frente de uma câmera. E o principal, persistência. Eu não desisti em nenhum momento. E por que tu acha que aprender inglês deve ser diferente? Aprender inglês não é dom, não é sorte. É atitude. Esse vitimismo, esse coitadismo só serve pra justificar a tua desistência. E de repente esse nem seja o teu caso, mas se isso tá fazendo algum tipo de sentido pra ti, daqui a pouco é a hora de repensar algumas coisas pra ver qual que é o problema do porquê que tu não tá conseguindo aprender inglês. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes não é nem só a atitude pra aprender inglês, mas insistir num método errado também pode te complicar. Isso é justamente o que a gente vai falar no ponto número 5. Mas antes da gente chegar no point number 5, se esse conteúdo tá fazendo sentido pra ti de alguma forma, não esquece de smash like e já te inscreve aqui no canal do English Drops, porque toda semana tem vídeo novo pra te ajudar a aprender inglês sem tradução, e todos os dias tem quizzes e exercícios novos aqui na comunidade do YouTube. Agora sim, let's go to point number 5. O erro de insistir no método errado e pensar que o que é melhor pro outro é o que vai funcionar pra ti também. Um dos maiores erros ao aprender inglês é achar que o método que funciona pra uma outra pessoa vai necessariamente ser o melhor pra ti também. E aí tu acaba insistindo em algo que não te traz resultado, só porque alguém te disse que essa era a melhor forma de aprender. Bora pra exemplos práticos. Pensa em alguém que segue uma receita de bolo ao pé da letra, mas o forno da casa é diferente. Se essa pessoa não adaptar o tempo e a temperatura de acordo, o bolo que saiu perfeito na casa da outra pessoa pode sair queimado ou cru na tua. O método até funciona, mas precisa ser ajustado pro teu jeito de aprender. E por falar nisso, eu já tenho uma playlist inteira de vídeos mostrando como tu pode utilizar a inteligência artificial para personalizar o teu aprendizado do inglês. Clica aqui em cima para dar uma olhadinha nessa playlist, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar bastante. E não te preocupa que tu não vai sair desse vídeo. Hora da provocação. Não adianta copiar a estratégia da outra pessoa e esperar o mesmo resultado que aquela pessoa teve. O que realmente funciona é tu descobrir qual é a melhor forma de aprender inglês para ti e ajustar ela para tua realidade. Agora, muitas vezes, mesmo quando tu encontra o método correto para ti, a sensação de platô ainda pode aparecer. E é aí que vem a virada que a gente vai falar agora no point number 6. Como quebrar o platô? De novo, o platô não significa que tu parou de aprender inglês. Ele é nada mais que o período que o cérebro organiza o que tu tá aprendendo. É como se fosse meio que um modo bastidor. Nada parece mudar por fora, mas por dentro o cérebro tá aprendendo sim coisas novas e fazendo novas conexões. Se tu consegue persistir, logo depois vem o salto e mais cedo ou mais tarde, tu vai ter um momento de percepção clara da tua evolução. Pensa numa criança aprendendo a falar. Durante meses ela só balbucia sons estranhos e parece que não vai sair do lugar em
pouco tempo. Até que do nada, um belo dia, ela solta uma frase completa. Esse salto só aconteceu porque ela passou por esse platô da repetição invisível. Sabe quando tu tenta decorar a letra de uma música nova? Nos primeiros dias é difícil, tu trava e esquece. Parece que não vai dar. Mas depois de tu ouvir aquela música tantas vezes, sem perceber, tu já tá cantando do começo ao fim. Esse clique acontece porque o teu cérebro tava processando em silêncio. E como é que vocês acham que aprender inglês funciona? Tu insiste, acha que não tá aprendendo, até que um dia tu percebe que entendeu uma conversa inteira. Ou respondeu alguém de forma natural, sem pensar muito. O salto acontece justamente porque tu não desistiu no platô. Agora, se tu quer quebrar o platô de verdade junto comigo, eu quero te deixar um convite aqui para tu participar do desafio de Strava. São 7 dias de treino junto comigo, onde eu vou te passar estratégias de como tu pode aumentar o teu contato com o inglês no teu dia a dia e entender como aprender inglês sem tradução, direto na prática. É só R$19,90 com garantia total de 7 dias. Se tu não ficar satisfeito com o desafio, eu devolvo o teu dinheiro na hora e sem perguntas. Quer saber mais? É só clicar no primeiro link aqui da descrição. Agora, tem um detalhe final que pode fazer toda a diferença, que é o que eu vou te contar no point number 7. Constância, o verdadeiro antídoto pro platô. Não é sobre velocidade, é sobre ritmo. O que faz tu passar e vencer o platô não é a pressa, é a constância. É muito melhor tu estudar 20 minutos todos os dias do que tentar compensar com 3 horas só no domingo. Pra tu aprender inglês, ele precisa estar no teu cotidiano, ele não pode ser um evento raro. Para e pensa agora numa planta. Tu não vai regar ela uma vez por mês com um balde inteiro de água e esperar que ela cresça. Se tu fizer isso, é óbvio que ela não vai sobreviver. Tu precisa de pequenas doses diárias para ela se manter viva e crescer. O inglês é exatamente a mesma coisa. Ele precisa ser alimentado com pequenas práticas frequentes. Ou trazendo um outro exemplo agora, tu pode até pensar nesse processo como escovar os dentes. Tu não passa meia hora escovando os dentes no sábado e acha que tá resolvido pra semana toda. Tu escova um pouquinho todos os dias, porque é a repetição que mantém esse resultado. E esse aqui é o ponto. A constância, ela sempre vence a intensidade. Quem pratica pouco, mas todo dia, avança muito mais do que quem tenta compensar tudo de uma vez em quando. E se tu quer reforçar essa constância com apoio e uma comunidade inteira, eu tenho uma comunidade super ativa dos membros do English Drops Club aqui no YouTube, onde tu pode tirar tuas dúvidas, reforçar o teu inglês todos os dias e vencer o platô. E quem é membro do English Drops Club, que é a área de membros aqui do canal, ainda tem acesso a aulas exclusivas da English Drops Academy, descontos exclusivos nos meus cursos de inglês, acesso antecipado aos vídeos que eu posto aqui no canal, emojis e selos personalizados para tu utilizar nos comentários e também aqui nas lives. E o teu nome nesse lindo mural de membros. E melhor de tudo isso, só R$7,99. Então o platô não é o fim do caminho, é só mais uma fase. Quem entende que o platô, quando tu tá aprendendo inglês, é só uma fase, aprende a persistir. Quem não entende isso, desiste e nunca aprende inglês. A escolha é tua. E se tu quer melhorar a tua mentalidade em relação à forma como tu pensas sobre aprender inglês, já clica aqui no vídeo desse lado sobre o Mindset, o método milagroso para aprender inglês. Ele conecta perfeitamente com o que tu aprendeu hoje aqui nesse vídeo. I'll catch you guys in the next one and happy English learning.